Olá, seja bem-vindo ao Espaço Aberto para a Saúde. A radiação ionizante é aquela que possui energia suficiente para ionizar átomos e moléculas. Os seres vivos são compostos por átomos e moléculas e podem, inclusive, ser danificados, células, e afetar também o nosso DNA, causando doenças graves, e podendo, inclusive, levar à morte. Quando pensamos nesse assunto, vem à nossa mente a tecnologia da bomba atômica, acidentes, catástrofes naturais, como as de Fukushima, que aconteceram em março de 2011, e do Césio no Brasil. O Espaço Aberto para a Saúde de hoje, o tema é radiação ionizante e impactos ambientais. É importante deixarmos claro que a energia produzida por meio de usinas nucleares envolve radiação ionizante, bem como seus rejeitos, e o impacto que esses podem gerar para a saúde e a humanidade e o meio ambiente. O Brasil possui 3 usinas nucleares em Angra dos Reis, mas a radiação ionizante ela está muito mais presente na nossa vida do que a gente imagina, como por exemplo exames médicos. Então, para discutir esse assunto de hoje, nós temos o professor Alfonso Hermaniel Bert Arz-Kelecon, que é doutor em Química Orgânica pela Universidade Livre de Bruxelas, na Bélgica, e o professor do Instituto de Biologia daqui da nossa Universidade Federal Fluminense, pesquisador da área de contaminação radioativa ocupacional humana e impactos ambientais. Professor, seja bem-vindo, é um prazer. Muito obrigado, prazer é meu. Estar aqui com o senhor hoje. Vamos tirar algumas dúvidas aí da população sobre essa coisa de radiação, o que é radiação, o que deixa de ser, celular, micro-ondas, e assim, vamos esclarecer um pouco. Mas acredito que as pessoas hoje elas não saibam sobre as fontes de radiação ionizante, Mas o senhor poderia citar algumas delas no nosso dia a dia? Assim? Sim, a gente vê entre o público leigo uma ideia de que só tem radiação ionizante associada ao setor nuclear, seja em produção de energia, seja as bombas atômicas e armamento. Não é bem verdade, nós estamos vivendo num caldeirão cheio de radiações ionizantes o tempo todo, e entre elas nós podemos dividir entre as radiações ionizantes naturais e aquelas que são de origem antrópica, o homem que as faz. Essas segundas a gente pode controlar, as demais existem por existir e não tem o que fazer. Entre eles, raios cósmicos, o radônio, que é um gás nobre, porém radioativo, que a gente respira nesse instante. Nesse instante. Inclusive, quando eu fui seu aluno, eu fiquei abismado com esse gás. Exatamente. Além do radônio, que é a principal fonte de reações ionizantes para o nosso organismo, dos raios cósmicos, que é talvez a segunda fonte, nós temos também o fato de existir isótopos radioativos naturais, como o potássio 40, o carbono 14, que fazem parte do nosso organismo porque a gente os assimila através dos alimentos. Então nós somos seres radioativos por essas razões e vivemos num mundo plenamente radioativo e que sempre foi radioativo antes do ser humano estar aqui. Interessante. Algumas pessoas confundem alguns conceitos, Eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre essa coisa do micro-ondas, celular, aparelho de TV. Eles podem emitir algum tipo de radiação? Bom, o problema todo é um problema mais semântica do que outra coisa. Os físicos, que eu condeno neste momento, utilizam a radiação sem adjetivar. E você introduziu a matéria falando em radiação ionizante. E esse adjetivo faz toda a diferença. O celular emite radiação? Sim. Recebe radiação? Sim. O forno micro-ondas funciona com radiações? Sim. Mas as radiações do celular e do micro-ondas não são ionizantes. De modo que elas não têm energia suficiente para retirar, como falou, os elétrons da matéria e provocar então uma cascata de reações químicas e depois biológicas que podem levar a problemas de saúde, lesões, etc. Então, interessante. O telefone celular emite radiação, mas não é uma radiação ionizante. Isso. Mas tem pesquisas hoje que falam sobre isso, O senhor sabe alguma coisa? Falando que o celular ele pode causar ganglioma, câncer no cérebro? Sim. São especulações. Uma das últimas que eu escutei foi na televisão aberta aqui brasileira, é que 2 professores italianos tinham trabalhado exatamente nesse sentido. Quando eu fui pesquisar o currículo deles, eles não tinham nada a ver com a área da ciência, das ciências exatas. Então, eram psicólogos, de fato. Psicólogos. É complicado receber, às vezes, informações
da imprensa escrita ou falada ou televisada, porque não necessariamente ela tem um embasamento técnico suficiente, né? Existem pesquisas que se fazem, principalmente as fábricas, as indústrias que produzem telefones celulares. Então a Nokia é talvez a maior empresa investindo em pesquisa nesse sentido. O que a gente pode dizer? Sim, eles provocam um ligeiro aquecimento da primeira camada celular, em torno de 2 centésimos de graus, depois de 1 hora de ligação. Você teria que morar com o celular ligado e falando com alguém. Isso, então, de modo que esses cânceres cerebrais, etc., não tem comprovação científica. Não estou dizendo que não existe. Estou dizendo que, por enquanto, e nós faltam não podemos... estudos que comprovem, né? Isso. Sejam de longitudinais e tudo mais. E sobre os impactos ambientais no uso dessa energia nuclear, agora especificamente da energia nuclear, a gente sabe que os países desenvolvidos eles estão construindo locais adequados para poder colocar os resíduos, né? Como eu vi uma vez, né, na Europa, um país da Europa, não me lembro agora, que estavam cavando a montanha para colocar os rejeitos do urânio, inclusive eles estão desativando, porque tem um risco, né? E no Brasil, como que o senhor está vendo isso aqui? Esses rejeitos, está tendo um destino adequado? O fato é que o problema do depósito definitivo de rejeitos nucleares de usinas ou de armamentos, enfim, rejeitos da indústria do setor nuclear, este lugar definitivo não foi estabelecido no Brasil. Havia uma ideia de utilizar um buraco enorme que tinha sido cavado na Serra do Cipó, no Pará, na época do programa paralelo militar de energia nuclear, visando a produção não tanto de bomba atômica, mas sim de submarino nuclear, que é retomado agora, e ia se colocar os rejeitos lá. Isso foi brecado por manifestações populares no Pará e hoje em dia existe um consenso, aliás é legal, de que cada estado que produz rejeitos nucleares tem a obrigação de os estocar no seu próprio território. De modo que Angra 1, 2 e 3 vai ter que estocar no seu. O que ocorre atualmente é no sítio da usina nuclear que estão sendo estocados rejeitos, mas isso não é ad eternum. Isso aí também é importante de saber. Então, provavelmente Angra dos Reis vai ter que dar jeito dos rejeitos de Angra dos Reis. E provavelmente acho que o Brasil deve seguir aí o caminho que está seguindo os países desenvolvidos, né? De tentar desativar e diminuir a energia dessa forma. No caso de Fukushima, no Japão, né, que eles sofreram, é até interessante, que os japoneses sofreram com a bomba atômica e mesmo assim eles investiram em energia nuclear. O senhor acha que eles tiveram uma ideia boa, isso valeu a pena para eles? Eu acho que eles não tinham Ou foi paradoxal? outra opção. Não tinha outra opção. É um país que não produz petróleo. No auge da crise do petróleo, é um país que se torna, então, vulnerável às oscilações do preço do mercado e, logo, a sua produção industrial e as suas exportações que sustentam a economia japonesa seriam afetadas. Então, eles tinham que ter uma produção de energia própria e... que não ocupasse muito espaço. Exatamente, além do mais, né? De modo que não havia outra solução. O senhor acredita que haveria alguma diferença entre esse tipo de energia, a nuclear no Japão, se fosse controlado pelo Estado e não fosse pela iniciativa privada? Porque o que a gente sabe é que as grandes empresas privadas é que controlavam essa usina, né? Então, assim, a usina nuclear aqui no Brasil é controlada pelo governo. Então, aí tem menos riscos ou você acha que não tem nada a ver? É uma coisa com a outra. Eu diria que no Japão, eu conheço, já fui lá 2 vezes, né? A situação é muito diferente. O setor industrial respeita muito mais o consumidor do que a gente conhece aqui no Brasil e existe um acordo e uma convivência boa entre governo e setor privado, de modo que está funcionando bem. Da mesma maneira, não é só as usinas nucleares, o transporte ferrovia também, funciona uma maravilha, o metrô também, tudo isso é privatizado, e tudo isso funciona muito bem. Se passa uma confiança para a população, né, eles nunca iriam acreditar que poderia acontecer alguma coisa, ou também não era esperado também o maremoto daquela forma que foi. Pois é, de uma maneira geral, o povo japonês acredita mais, talvez, no setor privado, do que nos próprios políticos.
Certa vez o senhor comentou comigo sobre o granito, né, utilizado em shoppings, que é um fato curioso que até hoje eu falo para os meus alunos, né, até comento, todo mundo que eu falo, o pessoal fica apavorado. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho que é do radônio. O radônio é um filhotinho da cadeia de decaimento do urânio, e o urânio se encontra em todo lugar do planeta. De modo que a produção de granito, que utiliza então a rocha da crosta terrestre, essa produção de granito tem envolvido o manuseio de traços de urânio. O urânio acaba decaindo e produzindo radônio. O radônio é um gás, e o gás emana a partir a gente chama de exala de fato, exala a partir da rocha para a atmosfera, de modo que o ar que a gente respira está, entre aspas, cheio de radônio. Então a gente acha lindo aqueles shoppings cheios de granito, brilhosos, que na verdade estão emitindo radônio, que é radioativo, a gente respirando aqui. Não é só granito, é tudo que é artefato da alvenaria. Então essas paredes de tijolo aqui também emanam. Sim, o cimento, o próprio cimento também. Cimento, mas o granito emana mais. Eu lembro de uma frase muito interessante que o senhor falou na aula uma vez, que foi assim: é engraçado, nos países ricos as pessoas se escondem dentro de casa por causa do frio, e nos países que são tropicais, que são mais os pobres, as pessoas entram dentro de salas concretadas e ligam o ar-condicionado. Então acabam... E isso é até interessante, porque o câncer de pulmão, né, se eu não me engano é um câncer, um dos que mais matam no mundo, ele pode até ter uma relação com esse gás, né? Ele tem uma relação com esse gás. Se a gente analisa as estatísticas, fica claro que os cânceres pulmonares são principalmente fumo induzido, tabaco, né? E o segundo maior responsável pode ser o radônio. Se a gente não pode considerar muito bem as deficiências genéticas das famílias, enfim, a herança genética. Ela também intervém, mas ela é dificilmente calculável, porque tem algumas mensurável. Pessoas que chegam até a mim, né, e perguntam e falam: minha mãe nunca fumou e morreu de câncer de pulmão. Na mesma hora vem na minha cabeça radônio. Aí eu penso assim: como que era a casa? Onde que vocês viveram? Ficava sempre aberto? Tinha circulação de ar? Aí as pessoas ficam olhando para minha cara, por quê? Porque existe um gás, que hoje a moda é granito em tudo, é pia de granito, mesa de granito, tudo de granito. Só que não pensam que, além do cimento que já tem ali, estão colocando mais pedras postas, que vai exalar. Precisa de ventilação. Precisa de ventilação. Então agora a gente tem uma parte do nosso programa que é dos e-mails. Então vamos responder os e-mails das pessoas que enviaram para espaçoabertosaúde@gmail.com perguntas sobre o tema de hoje. Então vamos lá. Então temos aqui uma pergunta, professor, da Daniele Rodrigues. Ela quer saber: o Brasil dispõe de algum órgão de fiscalização para multar empresas que desrespeitam leis ambientais e jogar lixo radioativo? Bom, tudo que diz respeito à radioatividade é da alçada da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Logo, a fiscalização também. Com a maior inserção de técnicas radioativas em medicina nuclear, em radiodiagnóstico e radioterapia, espalharam-se fontes radioativas pelo Brasil afora e torna-se mais difícil a CENEM fiscalizar todos esses lugares. A Anvisa, então, é o segundo órgão que foi designado oficialmente para como dizer? Fiscalizar de perto, observar se segue as normas regulatórias. Isso. Interessante. Então, cabe à Anvisa, mas também existem outros órgãos, né, como o professor já colocou. Então, uma outra pergunta da Fernanda Neves: corro risco fazendo vários exames de raio-x ao ano? Pois certa vez vi em um filme que uma máquina, ao ficar ligada no pé de uma pessoa, ela perdeu os dedos. Sim, é verdade. A exposição à radiação provoca efeitos biológicos. Esses efeitos são cumulativos, de modo que se aos poucos você vai se expondo muitas vezes a raio-x, você vai aumentar a probabilidade e eventualmente a gravidade de efeitos biológicos acontecerem. Perder os dedos seria realmente uma radiação extremamente tipo, a máquina ficou lá energética dia. Por dias e dias a seguir. De modo que este tipo não, mas provocar câncer sim, provocar leucemia sim, provocar alterações da fórmula sanguínea sim. Isso já acontece numa exposição só. Uma tomografia computadorizada, por exemplo, você recebe 400 vezes a quantidade de radiação normal que você recebe do Sol.
porque como o professor Quelecon falou, a gente tem fontes, né, dessa energia, né, radioativa o Sol é uma delas, então seria 400 vezes. Então, assim, é interessante que as pessoas ficam falando, eu fiz uma tomografia com tanta elegância, eu fui fazer outra, e na verdade está até aumentando as chances, né, a probabilidade de ter um câncer ou ter outras doenças relacionadas. Então, aqui a pergunta da Lúcia Camargo, aposentada, ela pergunta, a radioterapia também pode matar outras células sem ser as doentes e me enfraquecer? Claro que sim. A radioterapia é uma técnica de destruição de células supostamente cancerosas, tumorais, e a radiação não sabe se a célula é ou não é tumoral, de modo que ela atinge outras células também. Acontece que a radioterapia funciona porque células tumorais são mais radiosensíveis, ou seja, são mais fáceis de serem destruídas pela radiação ionizante. Elas crescem mais rápido. Elas crescem mais rápidas, então por essa razão elas são mais frequentemente, o DNA se separa, né, na mitose, de modo que naquele momento a célula é mais sensível e logo a célula cancerosa é mais radiosensível, e quando a gente irradia um conjunto de células tumorais e não tumorais, as tumorais morrem em maior quantidade que as não tumorais, mas as outras células também podem ser afetadas. Isso, mas aí o tecido sadio ao redor ele volta a crescer, a tumoral até reduz, como a gente vê, né, no caso do ex-presidente Lula, reduz o tamanho, facilita uma cirurgia se for o caso. Exatamente. Então, ela, sendo bem aplicada, a radioterapia pode não trazer risco, Lúcia, para você. Sim, então, assim, tem que proteger a área em torno do tumor também. Né? Tem que proteger a área ao redor. Inclusive, até os próprios profissionais de saúde que lidam com isso, né, os técnicos de raio-x, eles têm férias diferenciadas, têm um regime de trabalho diferenciado, até por causa da exposição. Sim. Uma coisa também interessante que o professor Quelecon comentou comigo uma vez, é em relação a essa coisa de refletir, não é isso? Os raios gama dentro de uma sala, que as pessoas acham que está fazendo um exame, aí acha simplesmente que um escudo vai proteger. Não vai. Porque os raios refletem. Sim, então, assim, acaba a pessoa tendo, inclusive, que se aposentar antes ou desenvolver alguma doença. Então, é importante a gente deixar isso claro. O trajeto da radiação dentro de uma sala não é linear, ele vai refletir nas paredes, de modo que ele pode atacar o organismo por outros ângulos, inclusive atrás de blindagens. E daí a importância da fiscalização também, porque a gente sabe que essas clínicas que fazem raio-x, que a gente, às vezes, você está passando na rua, você vai estar tomando uma carga lá de raios, né, X passando na rua, porque a parede não foi devidamente protegida. Né? Como que é a proteção dessa parede, professor? Bom, a melhor blindagem para raio-x seria o chumbo, porque ele tem maior densidade e porque ele tem um maior número atômico também, enfim, entre os elementos possíveis de serem utilizados como blindagens. Dentro das salas de raio-x, isso torna uma sala extremamente pesada. Então, o que se faz? Utiliza-se sais de bismuto, que também tem propriedades semelhantes ao chumbo, como agente para blindar, e esses sais de bismuto são adicionados à argamassa quando a gente faz o embolso da parede, de modo que as paredes são mais leves. Mas não deixa de ter o chumbo, coloca o chumbo e os sais. Os sais de bismuto são suficientes, eles vêm substituindo o chumbo. Pode botar chumbo se quiser também. Eu lembrei de ser uma vez que fui fazer um raio-x, era até exame de rotina da UF mesmo, né? E aí eu fui fazer um raio-x e eu vi uma parede, aí eu lembrei do senhor na hora, eu não pude deixar de rir, que era tampinha de refrigerante com chumbo no meio delas preso com prego, a parede inteira. Eu fiquei pensando assim, gente, e o espaço entre essas tampinhas, não vai passar nada ali, a pessoa que está do outro lado esperando está tomando carga de raio-x. Então assim, as pessoas têm que ter um certo conhecimento, né? Como o senhor mesmo colocou, as pessoas não são da área da física, não são da área da química, mas acha que são entendidas. Sim. E aí está prejudicando outros. Nos consultórios de odontologia é muito comum ver um equipamento de raio-x projetando o raio-x em direção à parede, que é uma divisória, aí atrás dessa divisória está a secretária que recebe os pacientes e que está sendo irradiado pelas costas o tempo todo. Aí é demais, né? A pergunta do José da Silva, ele é vendedor, ele quer saber o seguinte: há riscos de morar em local contaminado por lixo relacionado às usinas? O que poderia acontecer com essa pessoa? Bom, eu diria que no Brasil esse risco é nulo, uma vez que os lugares onde efetivamente se produz ou se manipula substâncias radioativas seriam as usinas nucleares e as indústrias nucleares brasileiras que produzem minério. Fora isso, é pouco comum.
Mas existem casos, sim, de desleixo, e o acidente de Guaiana é um deles. Tornou-se lixo radioativo um cabeçote no equipamento de radioterapia, porque foi abandonado de maneira inadequada. Naquele momento ele pôde efetivamente irradiar pessoas, e isso é na base de uma falta de conduta correta com resíduos radioativos. Mas normalmente isso não acontece. Porque foi o acidente de Goiânia aqui no Brasil com o Césio, né, e as pessoas achavam o azul fluorescente bonito, passaram na pele, né, e aí aquilo teve uma série de consequências. Inclusive, teve uma situação também que o senhor contou certa vez que a moça que estava com o maior pedaço, né, da bobina, sei lá qual o nome da parte que estava com o Césio, ela estava dentro da bolsa, lembra? O senhor falou que teve que ser concretada, não foi? Sim, exatamente, porque quando a fonte radioativa foi trazida para dentro de um ferro velho, onde foi desmontada, a parte central, que é de fato o material radioativo, foi exposto. E era à noite, então dava essa luz azulada e todo mundo se apaixonou por isso aí. Inclusive essa moça, a Maria Gabriela, recebeu do marido um pouco de pó de cloreto de césio, e ele pintou colar, anéis, etc., no pescoço dele, no braço dela, no pulso e tudo isso aí. E ela achava isso maravilhoso, até o momento que o canário que eles tinham morreu da exposição à radiação. E aí ela suspeitou dessa coisa diferente, e ela foi levar na vigilância sanitária, que seria o Anvisa de hoje, né? Na vigilância sanitária, onde um médico veterinário detectou que devia se tratar de uma substância radioativa. Ele não entendia como que podia isso estar nas mãos de alguém. Ele chamou a Comissão Nacional de Energia Nuclear, que teve a primeira medida foi pegar a bolsa com a fonte radioativa, botar dentro de um barril de 200 litros e concretar aquilo tudo. E fatalmente, provavelmente, ela deve ter vindo a óbito, né? Ela morreu 18 dias depois. Porque, como ela andou no ônibus com a bolsa no colo, ela expôs uma das partes mais radiosensíveis do organismo, que é a parte dos ovários. Intestino delgado, células intestino, exato. De modo que ela foi a óbito rapidamente. A radiação ionizante pode ser utilizada para a esterilização de materiais? Se ela é utilizada, ela deixa resíduos que podem afetar a saúde? A Carla Andradas, ela pergunta, ela é dona de casa. Sim, ela é utilizada, mas ela não deixa resíduos. Então, o que é o caso? Né? Utiliza-se a radiação gama. A radiação gama ou eventualmente raio-x são radiações eletromagnéticas. Não é matéria, é apenas energia que é mandada. De modo que os alimentos são irradiados por este feixe de energia essa que é suficiente para matar bactérias, micro-organismos, germes diversos, e é apenas uma deposição de energia dentro do alimento que é irradiado. De modo que ele não se torna radioativo. Se tornaria radioativo tão somente se fosse um feixe de nêutrons, mas não é o caso. Tá. Então, assim, ele perde a força, digamos assim. Sim, de fato, o que se faz é provocar um efeito biológico letal nos micro-organismos, e de maneira a esterilizar, então, o objeto. Aí eu falei de alimento, mas é verdade para agulhas, todos os objetos utilizados em one-way, que são utilizados... instrumental cirúrgico. Isso, tudo isso aí. É interessante, então, porque parece que se a pessoa comer um alimento que ele foi, digamos assim, limpo, esterilizado, por radiação, é seguro? É seguro, absolutamente seguro, sim. E qual é o elemento utilizado? Seria É a radiação gama do cobalto 60 na maioria dos casos, porque o cobalto 60 é um subproduto do funcionamento das usinas nucleares. Então, dentro do lixo radioativo, recupera-se o cobalto 60 e a partir disso faz-se fontes para irradiação. Tem irradiadores no Brasil diversos, né? Professor, sucintamente, o que o senhor acha assim, que seria um grande desafio em relação à energia nuclear no futuro? O senhor acha que ela vai ser considerada segura ou mais utilizada, ou ela vai ser banida? Bom, eu acho que na sua forma atual ela é segura, mas ela não é limpa. De modo que existe acidente, sim, existe acidente em todos os setores da indústria. Então, não é para defender, mas isso é uma visão bem clara. Só que produz resíduos radioativos cuja atividade é extremamente alta e cujo tempo de manutenção dessa atividade também bastante longo. De modo que você produz
um lixo radioativo para as gerações futuras terem também que gerenciar. Isso é uma herança muito condenável. Por bem da verdade, as fontes de energia não são tão diversificadas e não são tão infinitas, no ritmo que o ser humano gasta energia. De modo que essa energia veio talvez para ficar, talvez oscilando um pouco, nunca passou de 18% da matriz energética mundial e não vai passar provavelmente. O futuro é a fusão nuclear e não a fissão. O que acontece atualmente? A gente produz energia através da quebra do átomo de urânio. Isso é fissão nuclear. A ideia, e resultam 2 pedaços que são radioativos. Não? A ideia é fazer o contrário, pegar 2 pedaços, radioativos ou não interessa, e conseguir fundir esses 2 átomos e nessa fusão nuclear produz energia, que seria a energia necessária para produzir o vapor de água e fazer girar a turbina na usina. E isso seria limpo, porque a gente poderia fazer fusão nuclear levando a produtos que não são radioativos. Isso pode ser planejado. Mas a fusão nuclear ainda é um sonho. Então fica essa ideia assim, de uma perspectiva futura, de uma melhor tecnologia mais limpa, né? Que não deixa nada atrapalhado para a geração futura. Mas assim, professor, para o pessoal que ficar em casa, que não entende muito bem, que o nosso tema foi radiação ionizante, por que o nome é ionizante? Porque e aí que está o importante, voltando ao que eu tinha dito a respeito do celular e do micro-ondas, a grande diferença entre a radiação ionizante e as demais radiações não ionizantes é que a primeira, a ionizante, é capaz de retirar elétrons da matéria. Quando ela retira um elétron de um átomo, este átomo é desestabilizado. Isso quer dizer que ele vai começar a entrar em reações químicas. E ele vai fazer novas moléculas, que normalmente, quando se trata da matéria inerte, talvez não seja tão importante. Mas se essa nova molécula se encontra dentro de uma célula, se foi então um organismo vivo que foi irradiado, uma nova substância se encontra nessa célula. Essa nova substância provavelmente é tóxica. Aí ela vai desencadear uma série de consequências graves, desnaturar o DNA, provocar lesões, alterações moleculares nas moléculas biológicas de papel fundamental e perturbar então a função fisiológica dessa célula ou do tecido no qual essa célula se encontra, com então todas as moléstias que podem vir a reboque, principalmente o câncer e as mutações genéticas. Qual o grande desafio que o senhor acha hoje para a energia nuclear brasileira? Seria incorporar novas tecnologias? Seria ter um terceiro caminho? Um outro caminho? Eu acho que antes de mais nada é ganhar credibilidade junto ao público leigo. Isso tem que se fazer, como a gente está fazendo aqui, falando francamente, abertamente, sem esconder nada, sobre o tema. E ao fazer isso aí, mostrar que existe sim um perigo, mas que ele é absolutamente dominado, salvo em caso de acidentes. Mas os acidentes são cada vez mais raros de acontecer e as suas consequências são cada vez mais limitadas também em termos de espaço. Como eu sei que o professor Kelecon é especialista e até está estudando o caso de Fukushima, né? A gente vai convidar ele para um próximo programa para a gente conversar sobre o acidente do Japão. Então, assim, agradeço a presença do professor hoje aqui no programa. E esse foi mais um Espaço Aberto para a Saúde. E eu espero que vocês tenham gostado do programa e mande e-mail com temas e perguntas para a gente. Até o próximo programa, pessoal.